essa campanha aqui, Marília, é surpreendente sob todos os pontos de vista. Aposto que nem o Tite, com a sua comissão técnica, projetaram tantos pontos. A gente sabe que a comissão técnica, o treinador, sempre fazem projeção, né, de quantos pontos a gente deve conseguir nesta fase do campeonato. Tá? Não tem a menor dúvida que, em relação à travessia, eles traçaram lá também, olha, a gente pode conseguir tantos pontos. Aposto que a previsão mais otimista deles era pior do que essa. Era pior do que essa. Porque é realmente um rendimento muito melhor do que o do Flamengo com os uruguaios. É o melhor trecho do Flamengo no Campeonato Brasileiro, é exatamente esse da travessia. Que, como bem disse a Miri, realmente acabou, ninguém sabia, mas de repente, quando escolheu um caminho ali, era um caminho de resort, um resort atrás do outro. Então, é impressionante, é impressionante. Eu acho que o que aconteceu também, sinceramente, acho que houve uma conscientização desses jogadores que ficaram, entre aspas, ou seja, os que não foram para a Copa América, de que era preciso um esforço a mais. Era preciso uma dedicação a mais para poder suprir justamente a ausência dos 5 que foram embora, o meio-campo inteiro titular. E esse esforço está sendo comovente de ver. O time do Flamengo está brigando do primeiro apito até o último acréscimo. Olha quantos gols o Flamengo fez nos acréscimos. Fez gol nos acréscimos contra o Cruzeiro, fez gol nos acréscimos contra o Bahia, fez gol nos acréscimos contra o Atlético Paranaense. Perdeu também um jogo nos acréscimos para o Juventude. Mas é um time que briga o tempo todo. E ontem eu fiquei muito impressionado da aplicação tática. Pela primeira vez, desde Jorge Jesus, eu vi um Flamengo aplicado taticamente os 90 minutos. Quando perdia a bola, voltava, fechava tudo, 2 linhas de 4, Bruno Henrique fechando lá pela esquerda, Gerson fechando aqui pela direita, solto somente o Luiz Araújo, que jogou muito, e o Carlinhos. Era uma aplicação impressionante. Eu acho que o Tite conseguiu incutir na cabeça deles o seguinte: olha, nós precisamos ser extremamente táticos nesse momento. E, por sua vez, ele deu uma trégua, deu uma brecha no 4-3-3 com pontinhas. O Luiz Araújo não está jogando mais de ponta, o Luiz Araújo está jogando no meio, no lugar do que era do Arrascaeta e do Lohan. O Gerson está fazendo todas as funções de campo. E até o Carlinhos, que entrou e fez um gol emocionado e emocionante, né? Porque perdeu a mãe há 15 dias. Uma cena bonita, ele comemora, tudo, depois fica olhando para o céu, como se dizendo, mãe, está vendo aí em cima? Então, olha, ontem realmente foi uma noite mágica, que o que eu espero apenas, e eu tenho motivos para crer que vai ser assim, já que a travessia toda está sendo assim, é que não se perca essa aplicação tática, essa disposição de correr do primeiro ao último minuto, essa entrega. Isso tudo, se for mantido com De La Cruz e Arrascaeta no time, que no momento eu acho que são os únicos que voltam para ser titulares. Hein? Eu acho que o Wesley, do jeito que começou a jogar, não perde mais a posição para o Varela. E o Ayrton Lucas, que vinha tatibitante, ontem fez um partidaço, inclusive com um gol quase de placa, né? Então, Arrascaeta e De La Cruz, sim, esse não tem dúvida, entram e vão dar ao time, unir ao time toda essa aplicação tática, toda essa garra, toda essa entrega, tecnicamente o meio-campo vai crescer muito em termos de qualidade, né? Então, olha, só tem que bater palma. E o Tite, não resta a menor dúvida, o Tite é o grande comandante dessa história. Foi o Tite que conseguiu meter na cabeça desses jogadores que era preciso essa entrega, que era preciso essa aplicação, e está dando no que está dando. Esse resultado impressionante. São 70 e tantos % de aproveitamento na travessia. É aproveitamento de time campeão. Não há outra coisa a fazer a não ser bater palmas para o Tite nesse momento. Eu vou voltar já para falar do Gabigol. A nossa enquete de hoje, deixa seu voto, é sobre o destino do Gabigol, que no momento tão bom do Flamengo, um cara com a projeção dele, com a idolatria dele, com tudo que aconteceu nos últimos 2 meses de inferno astral do Gabigol, tá aí nessa questão, assina, não assina, fica, não fica no Palmeiras. Mas eu vou interromper aqui para dar uma informação do Corinthians. Acabou há minutos o depoimento do vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, na delegacia que investiga o caso Vai de Bet Corinthians, lavagem de dinheiro. Ele foi intimado para depor, na sequência do investigador particular contratado por ele, para saber por que a dona Edna Oliveira, ou se ela era ou se ela não era dona da New Way. Ele depois, hoje, por mais de 2 horas, e no depoimento dele ficou registrado que sim, ele contratou,
Sim, ele avisou o presidente do Corinthians que havia contratado e que teria achado uma pessoa que era, entre aspas, o que a gente chama de laranja, que isso era estranho. Segundo o depoimento, isso aí é registro nosso, da nossa repórter, da chegada do Armando na delegacia, agora ele já foi embora, apesar de ser advogado, ele chegou acompanhado de um outro advogado, né, e acompanhou o depoimento dele. Ele explicou exatamente os motivos que o fizeram ir atrás dessa investigação, a sequência dos fatos na defesa dele. Eu fiquei sabendo que tinha acontecido isso, mandei contratar uma pessoa que eu já conheço, que é o Felipe Lacerda, que é parceiro comercial do escritório de advocacia dele, e explicou. Ele foi inquirido também sobre o modus operandi da atual direção do Corinthians, que assumiu o mandato no começo do ano, citou o nome de alguns diretores que fazem parte das principais decisões ali dessa decisão. Não é segredo para ninguém que essa pessoa que está em xeque é o Marcelo Mariano, que é o diretor administrativo que acertou o pagamento da intermediação, que foi citado por outros diretores que deixaram o comando da direção como uma pessoa muito influente nessa direção. E depois desse depoimento, além de ter explicado como funciona, os investigadores, tanto da Polícia Civil como do GAECO, que investiga crime organizado, vão pedir agora oficialmente, né, já tinham decidido ontem, mas agora termina o prazo de 30 dias, a prorrogação do inquérito policial. Serão chamados o presidente do Corinthians, como eu disse ontem, o Sérgio Moro, como eu disse ontem, e agora também o Marcelo Mariano, para depor sobre o caso. Os executivos da VaideBet, parece estranho que até agora ninguém tenha sido chamado. Está sendo feita, obviamente, uma investigação sobre a empresa, sobre todas as pessoas envolvidas com a empresa, e também serão chamados para depor. Vou voltar ao Gabigol, Hélio, porque assim, o que o Gabigol vai fazer da vida? A nossa enquete pergunta, e para a maioria até agora, a melhor coisa que o Gabigol poderia fazer. A gente tem um post hoje, se não me engano, do PVC, falando sobre essa possibilidade, contrata agora o Palmeiras, um contrato, o Flamengo vai facilitar, não vai facilitar. Porém, para a maioria aqui, não sei se palmeirense ou não, o melhor destino para ele seria o Palmeiras. Seria mesmo? Eu estou achando que o Gabigol, por incrível que pareça, ele fechou as portas dele no Flamengo, cara, uma coisa incrível. O jogador que conseguiu ser o segundo maior ídolo do Flamengo, né? O cara conseguiu se colocar ali no degrau só abaixo do Zico, é uma coisa impressionante. O Flamengo já teve grandes jogadores, mas ele conseguiu cavar a sua sepultura no Flamengo, é uma coisa inacreditável, sabe? E o que eu acho engraçado é que ele está sendo cogitado para o Palmeiras, sendo que, porra, sabe, recentemente a gente estava conversando aqui sobre ele vestindo a camisa do Corinthians. Será que aquilo foi já uma manobra diversionista, assim, para a gente não saber exatamente para onde que ele está indo? Não entendi isso, mas pelo que eu estou vendo, a chance dele ir para o Palmeiras, né, parece crescer, a não ser que sejam apenas fake news que a gente está consumindo aí direto. Pois é. O Gabigol, põe para mim o post, André, por favor, que você colocou aqui na nossa produção, a gente comentar essa questão do Gabigol, que com todas as notícias boas do Flamengo ainda tem essa pedrinha no sapato. Se o Gabigol fica até o final do ano, não fica até o final do ano. Ontem, além de tudo, ele viu, afastado do segundo jogo consecutivo, o reserva do Pedro entrar e fazer o gol que o Renato narrou aqui para a gente, descreveu muito bem o gol emocionado do Carlinhos. Temos o post do Gabigol? Vou colocar, Mili, mas é curioso mesmo, né? Não é só fechar as portas. Ele sabe fade out. É como se o Gabigol não existisse, né? No momento do Flamengo. Sim, é uma história, assim, é quase um filme, né, gente? Porque tem todos os componentes de uma grande tragédia. Porque você tem o clímax, você tem a história do garoto periférico que dá, né? A gente sabe como são essas histórias, ele passa por um monte de coisa, consegue realizar um grande sonho, joga bola em grandes times, vai para o Flamengo, protagoniza aquele milagre de 2019 em Lima, vai e começa a entrar aí, ó. Esse é o post, não, né? Começa a entrar. Esse é o post do Bruno Andrade. Eu não consigo ler, gente. É do Hernan, desculpa. O Flamengo não definiu o preço, né, para liberar imediatamente o Gabigol, que tem esse namoro com o Palmeiras agora.
Então, e aí ele faz o impossível, né, gente? Porque é uma história impossível, assim, são pouquíssimos que conseguem. É a ponta da pirâmide que consegue fazer alguma coisa assim. E ele mesmo começa a escrever uma história de tragédia depois da glória. Assim, tá na conta dele, não é de ninguém. Não aconteceu absolutamente nada. Foi ele que acreditou piamente que ele era celebridade, que ele era um, sei lá, rapper, um cantor de alguma coisa. E aí foi perdendo. O físico dele mostra, né, a importância que ele está dando ao futebol. E ele cometeu, para mim, o maior dos erros, que é se achar maior do que o clube. Aí, não, gente, ninguém é maior do que clube nenhum. Por mais que a gente admire, idolatre, não é. Ninguém vai ser nunca, jamais, maior do que o Flamengo. Agora, o que para mim é muito peculiar é que o Palmeiras esteja interessado em uma figura como o Gabigol. Porque a gente sabe que o Gabigol não é de grupo. A despeito de ele ter nele, que ninguém desaprende a jogar bola, né? Dele ter nele todas essas qualidades futebolísticas, não é um jogador de grupo. É um jogador que nos últimos 2 anos, pelo menos, está indicando que futebol não é uma prioridade. E vai para o Palmeiras, tem tanto cuidado nas contratações. Assim, eu não aposto, né? Eu não aposto. Não é por motivos pessoais, assim, tinha um pai que era viciado em jogo, então eu não aposto. Mas se eu apostasse, eu apostaria que ele não vai para o Palmeiras. Não faz muito sentido para mim que o Palmeiras esteja interessado num jogador com essas características. Se até agora tudo que o Palmeiras fez foi procurar jogadores de grupo, jogadores que fossem até mais de grupo do que eventualmente fossem grandes craques, porque daí o Abel trabalha os caras se encaixarem ali. Então eu apostaria que não, mas sei lá, né, gente? É tudo tão imprevisível. Peraí que eu vou chamar um negócio, estou avisando em cima da hora, mas isso que a Miri falou, chama o próximo assunto, Renan. O Palmeiras joga daqui a pouco com o Grêmio lá em Caxias do Sul, e essa é a escalação do Palmeiras. Se vocês puderem colocar para mim, já saiu a escalação do Palmeiras. É verdade que há desfalques, né, pelos cartões tomados na segunda-feira no Clássico contra o Corinthians, na vitória sobre o Corinthians, mas nesse time que a gente vai colocar na tela aí para mim, por favor, não cabe o Gabigol, vou ler para você aqui, porque aí tá pequenininho. Palmeiras vai hoje de Everton, Marcos Rocha... tá fora de ordem. Naves, Vitor Reis e Piquerez. Aí no meio tem Fabinho, John, Aníbal Moreno. E na frente tem Estevão, Lopes e Rony. Nesse time cabe o Gabigol, Renan? Cabe, óbvio, né? O Gabigol provou aí já que é um excelente atacante, um matador, mas eu vou muito pelo que pensa a Mili também. Não é característica do Palmeiras, da sua presidente, junto com a gestão de futebol ali, fazer essas contratações. Eles são muito ponderados em contratações, né? Ele tem muito mais a cara hoje dos clubes que têm condição financeira para contratá-lo, ele está muito mais com a cara do Cruzeiro, que está disposto a injetar dinheiro de qualquer forma, vamos dizer assim. Ele está muito mais com cara do Cruzeiro, não está muito com cara de Palmeiras, não. Até muito por conta dele ter colocado a camisa do Corinthians naquele episódio ali. Isso aí fica né, a gente que torce, né, Marília, fica uma questão assim pesada, né, a rivalidade Palmeiras e Corinthians. Eu não entendi muito bem, assim, o Palmeiras é sempre muito ponderado e muito criterioso nas suas contratações, né? E realmente o Gabigol não é esse cara exemplar de grupo, né? Que a gente diz, né? O fechado ali com o grupo, né? A questão, o dia que não jogar, como que ele vai, apesar do Abel ter um grupo totalmente na mão, controlar muito bem possíveis vaidades que na gestão agora foram muito poucas. Se apostasse também, Mili, não seria o Palmeiras, não. Apesar de dos brasileiros serem, na minha opinião, hoje os dois únicos capazes. Botafogo dificilmente também é capaz, mas não é uma hipótese, né? O Cruzeiro, eu acho que ele deveria até ir para o Cruzeiro. O Palmeiras não sei se é a melhor opção para ele, não. Ele bateria de frente com o Abel ali, sei lá. Eu não vejo o Gabigol com a camisa do Palmeiras. Mas nessa escalação que você colocou aí, porra,
Gabigol tem sim lugar com certeza, Marília, sem dúvida nenhuma. 10 e faixa. Nessa escalação aí é 10 e faixa. E para mim, Renato, o acho começo do problema do Gabigol... time quase... A verdade é que quase em qualquer time, menos no Flamengo, ele é 10 e faixa. Se a gente olhar o elenco de todos os times, um ou outro vai ter. O São Paulo tem um atacante que faz muito gol, que é o Caleri, mas se for pensar bem, é 10 e faixa no Grêmio, é 10 e faixa no Cruzeiro, é 10 o técnico, a faixa e o estádio no Corinthians. Para muito time seria assim. Mas sabe o que eu acho curioso, Hélio e Mili? O Palmeiras está sentado num problema que a gente está falando um pouco também, porque também é uma sequência de vitórias muito grande, que é o Dudu. Não, o Dudu foi repatriado, o Dudu vai ficar, não sei o que lá. O Dudu não joga com o Abel. E o Gabigol, que está fazendo isso no Flamengo, vai jogar com o Abel? Não é estranho? Eu já acho estranho também. O Gabigol ele demonstrou algum interesse de ir para o Palmeiras? Ele falou alguma coisa? Ele já falou alguma coisa? Ou ele está calado? Não, oficialmente. Ele está calado. Ele está calado. Está calado e diz oficialmente que a vontade dele é ficar no Flamengo. Mas o empresário dele está negociando para tudo quanto é lado. O empresário dele está fazendo a mesma coisa que o empresário do Bruno Henrique fez também em relação ao Palmeiras, que acabou causando uma renovação de 3 anos e um salário astronômico para o Bruno Henrique. Então pode criar essa turbulência mas o ambiente dele no Flamengo está muito detonado, né? E o que eu acho esquisito mesmo é essa busca por rivais clássicos, né? Então, ora é a camisa do Corinthians, agora é a possibilidade para o Palmeiras, que hoje é, de fato, o grande rival do Flamengo no Brasileiro, sabe? Eu não consigo realmente entender por que essa necessidade de pular em fogueiras, né? Não consigo realmente entender. E eu acho, só comentaria o seguinte, 10 e faixa não vai rolar, é 9 e faixa. A 10 pesou. Eu dei a 9 para ele. E a 99 não ajudou, então tem que voltar para 9 mesmo, que foi quando deu certo. Bom, o Palmeiras vai tentar ficar ali na colinha do Melved, e ontem o Botafogo fez o que tinha que fazer para continuar nessa cola. Se no ano passado, o primeiro turno do Botafogo, Hélio, foi um primeiro turno contundente, depois aconteceu tudo aquilo, o Botafogo está lá no pelotão de frente, sabe? São Silvestre, aqueles 5 que estão na frente, não sai dali, não sua demais, não chama muita atenção, mas está lá. Isso eu acho que é uma estratégia mais interessante, porque ela é mais comedida, a gente tem tido consistência, né? Porque o Botafogo, enfim, fez um primeiro gol, um belo gol logo de cara, do Cauê. O gol do Cuiabá, praticamente um gol contra do Walter, né? Porque o cara fez um pênalti, pelo amor de Deus. Como é que o sujeito faz um pênalti daquele numa época que todo mundo sabe que tem VAR, tem gente vendo, enfim, o cara tá pra lá, sabe? É uma coisa absurda isso, sabe? E eu acho que quando a jogada deu sequência, ele falou, opa, beleza, ninguém viu. E aí depois ele ficou surpreso. Então um gol contra, sabe? Um gol contra horrível. E a gente conseguiu. É uma coisa que a gente no ano passado já vinha sofrendo, né? Enfim, o final do 2023 foi só isso assim, que o Botafogo não conseguia recuperar nenhum resultado, não conseguia virar nada. O Botafogo se abatia, né? O Botafogo se abateu quando o Palmeiras fez 3-1 e se desmilinguiu. E hoje você toma um gol de um vilão da gente, que é esse Pita que sempre faz gol na gente e tal. Aliás, quase empatou também nas costas do próprio Walter, mas a gente conseguiu, né? O Júnior Santos, que estava apagado, chutou uma bola que foi praticamente uma assistência, né? Então, eu estou gostando disso, que a gente está ali, ninguém está falando muito, e a gente está se mantendo lá no topo, sabe? E vem aí uma janela, o Textor prometeu reforços, ou seja, eu acho que a gente esse ano está com um espírito mais competitivo,
mas esse ano o brasileiro está mais disputado, né? Você vê que os times estão ali mais pertinho, não tem ninguém disparou assim. O Flamengo com toda essa categoria que mostrou ontem assim, ele está, né, não está livre, desimpedido lá na frente. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Estamos aguardando. Estou satisfeito, estou satisfeito. Chegou hoje o Almada, Seu né? Renan. Chegou o Almada, que foi a última Almada. contratação do Texton, Pois é. mas só vai jogar depois das Olimpíadas, porque ele vai disputar as Olimpíadas pela Argentina. Enfim, vai isso aí. ficar aí o segundo turno, né? Ele vem para o segundo turno. A gente também não tá sofrendo pelo fato de que ele vai, final do ano que vem, 2025, não estará no Botafogo, mas, enfim, a gente está olhando para o agora, então vamos ver agora, vamos ver o hoje, entendeu? Amanhã a gente pensa amanhã. Qual?